Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD, que tem por finalidade comentar, ajudar a trazer subsídio para as lições da Escola Bíblica Dominical, lição da Casa Publicadora Assembleia de Deus, a CPAD, da nossa denominação, da nossa igreja, que fazemos parte da Assembleia de Deus, aqui em São Paulo especificamente, Ministério do Belém. Deus abençoe as demais igrejas co-irmãs, todos os nossos irmãos que nos acompanham no canal Rascunho DVD. Se você ainda não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu joinha, faça os seus comentários e estaremos respondendo, tá certo? Deus abençoe a todos e espero poder ajudar na medida possível dentro desse fator da lição da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Muito bem, nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, lição da classe dos adultos, e que tem como título geral a justiça divina. É o tema geral da nossa lição, ok? E nessa oportunidade estaremos comentando a lição que está pautada no capítulo 34 do livro de Ezequiel, É o capítulo da advertência e o capítulo do renovo também, tá certo? Nós vamos estar tratando disso aí, sobre as bênçãos futuras para Judá e para Jerusalém, tá certo? Mas para isso há uma advertência muito dura aqui de Deus para aquele povo. Até porque do capítulo 1 até o capítulo 34, verso 1, e até o verso 12, a advertência é dura. Veja o que diz o texto. Ezequiel, capítulo 34, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que apacenta a si mesmo, que se apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e as vestis da lã, e degolai o cavalo, mas não apacenta as ovelhas. A faca não fortaleceste, o doente não curaste, as quebradas não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Isso é o texto. Por todos os montes e por todo o alto outeiros, por toda a face da terra, sem haver quem as procure, quem nem os busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto e todas as feras do campo, por falta de pastor. E seus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz Jeová, diz o Senhor Jeová: Eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas de sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e lhes serão servidão mais de pasto, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Um texto muito claro, uma advertência muito dura de Deus para os pastores. Mas quem eram os pastores aqui? Eis a pergunta, né? Os pastores, a resposta é: os pastores aqui eram os líderes de Israel. Os governadores, os governantes lideravam Israel. E também, porque não dizer os líderes religiosos, né, daquela época. Tá ok? Então, na nossa revista ela está dividida em tópicos. O primeiro tópico é sobre o rebanho. O segundo tópico é sobre os pastores infiéis. E o terceiro tópico nos fala sobre o bom pastor. E o quarto, deixa eu ver aqui, o terceiro tópico, só 3 tópicos, né? Primeiro tópico sobre o rebanho, sobre os pastores infiéis. Terceiro tópico sobre o bom pastor, tá certo? É a lição que vamos estar ministrando doravante. Vamos em frente, ok? Ai dos pastores que apacentam a si mesmo, uma mensagem muito forte, um apelo muito duro, né? Um apelo não, uma aplicação, um oráculo, né? Então, para nos situarmos e para que não perdamos o foco, vamos estudar aí, dentro desse contexto, toda a visão desse capítulo 34. Então, os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, do capítulo 1 a 24, a preocupação do profeta com o passado e com o presente, né? Então, nessa sessão de oráculos, nós vamos ver que nos capítulos 25 a 32, o foco era a destruição de outras nações, né? Mas agora estamos na terceira última parte da visão, né? Da divisão do livro, para que é composta aí por Ezequiel. O foco dessas bênçãos de restauração de Judá gozaria aí após o exílio. Então, nós vamos observar aqui dentro desse texto toda essa problemática do capítulo de número 34, né? Ezequiel trabalha dentro dessa acusação, né, que estava exposta no capítulo 33. Então nós vamos observar que dentro dessa demanda abre aí o caminho para a gloriosa mensagem de renovação, né, e de esperança. Então, com a queda de Jerusalém, as profecias do julgamento de Ezequiel, as profecias de julgamento de Ezequiel foram aí cumpridas, e elas podem contemplar aí, e elas podem começar a contemplar com a sociedade, com seriedade, aliás, o povo, o novo dia que vai raiar, e assim sucessivamente. Então, enquanto o vislumbre do futuro glorioso de Israel foram testemunhados em capítulos anteriores, como os vimos, né? Agora as nuvens tempestuosas fugirão e dão lugar ao arco-íris da graça, né? Vão dar lugar ao arco-íris da graça, mas antes os oráculos são duros, né? Para que os pastores, que seriam os governantes, né? Que seriam os líderes daquela nação, tomasse cuidado, porque Deus não estava se agradando, né? Deus não estava vendo as coisas acontecer, as ovelhas, ou seja, o povo estava disperso, né? Aqui Deus faz são avisos unilaterais de restauração, e eles subdividem em 2 tipos de anúncios. Primeiro, a salvação independente, e o anúncio do livramento dos seguidores da promessa, e as bênçãos da restauração após o livramento, né? Uma estrutura tríplice. Aí nós vamos ver libertação, reajustamento e retorno à terra. Então, a particularmente comum aí nós vamos observar. Depois nós vamos ver os anúncios bilaterais, que é a destruição do inimigo, às vezes envolvendo aí a derrota deles nas mãos do povo, nas mãos de Judá e Israel. Às vezes a ocupação de terra deles por Judá. Então os inimigos agora começou a passar mal dentro desse contexto, ok? Nós vamos ver que no capítulo, Isaías capítulo 1 até o capítulo 39, nós vamos ver que tem umas categorias de oráculos aí.
Isaías 45 e 55, Isaías 56 a 66, Jeremias e, por fim, Ezequiel. Então, formando o conteúdo de oráculos da restauração, capítulos 34 a 48, que é influenciado por diversos fatores. O primeiro fator é, embora seu tom, consequentemente nítido, e suas mensagens de julgamento anteriores, né, aos elementos de julgamento familiar, persiste aí o oráculo da angústia contra Israel, contra os líderes de Israel, melhor, percebendo aí as promessas de um rebanho, precedendo as promessas de um rebanho e da restauração desse rebanho, né? Mas os reminiscentes, por exemplo, dos oráculos contra os falsos profetas e das profetisas. Então, nós vamos ver que no capítulo 3 vai aparecer isso, o oráculo contra o monte de Seir, de Edom, antes da promessa, enfim. Ok? Então, observamos que, segundo, primeiro, embora o seu tom era contraste, nitidamente, né? E segundo, os seus extensos oráculos de salvação, que apontava aí para o favorecimento do povo. Terceiro, nós vamos ver que, teologicamente, os oráculos da salvação representam aí o inverso dos primeiros oráculos, né? Então, é isso que diz a revista O quarto, nós vamos ver que as facetas da visão de Ezequiel a respeito do futuro foram determinadas pelo entendimento de nacionalidades comuns, por exemplo, do Oriente Próximo, as percepções exigidas na restauração nacional de Israel, que envolve, primeiro, a participação de toda a casa, segundo, a renovação do relacionamento entre o povo e a divindade, e terceiro, o retorno da população para a pátria, quarto, a instalação de uma monarquia davídica, né? Ou seja, nativa. O fato é que Ezequiel deveria ter abordado todas essas questões em seus oráculos, é dificilmente coincidente, né? Então, vamos lá. Quinto, a compreensão de Ezequiel na sequência de eventos envolvidos da questão de Israel. Então, o que ocorre? A restauração do Oriente Próximo, nós vamos ver aí, primeiro, os contextos, vamos ver que essas analogias nós vamos, primeiro, a mudança de uma disposição da divindade, segundo, a indicação de um novo dirigente, não é? Que é o Messias, e a reconstrução terceiro, a reconstrução do templo, depois a volta da divindade, e depois nós vamos ver a reunião da população espalhada, depois o estabelecimento de paz e de prosperidade. Então, os oráculos de restauração do livro de Ezequiel, evidentemente, é emitido no idioma familiar, não apenas para sua audiência, mas até mesmo entre os babilônicos, enfim. Então, nós vamos ver o papel de Jeová, de Yahvé, dentro como pastor divino, né? Primeiro, a restauração da terra de Yahvé, nós vamos ver a restauração da honra de Yahvé, a restauração também do povo de Yahvé, e a restauração do concerto de Yahvé, e a restauração da supremacia de Yahvé, e a restauração da presença de Yahvé no meio do seu povo, e a presença de Yahvé também no meio da terra, a presença de Yahvé no meio da terra, né? Então, isso havia proclamação das boas novas de salvação. Então, essa literatura, essa visão escrita, né, que tornou-se posterior uma literatura, ela não está, era uma limitação de palavras e eventos, né? Primeiro, com uma versão modificada de fórmula de reconhecimento e seguida de uma conclusão temática, né? Então, observe que o fator preponderante da mensagem do profeta Ezequiel, né? Ele faz aí, apontando para uma libertação, filho do homem profetiza contra os pastores, não é? Primeiro, a seguinte mensagem de Yahvé, ele já pega duro: ó pastores, assim tem declarado o Senhor Jeová, ai de pastores, né, que se autoapacenta a si mesmo. Então, certamente, o rebanho dos pastores deve ser apacentado, ou seja, o líder, o leite vos comeis, a lã vos usais, e os animais servados, e assim sucessivamente. Então, os oráculos aqui são pesadíssimos, Deus não poupou, né? E, enfim, após essa fórmula de aplicação do Filho do Homem, por exemplo, Ben Adam,
Ben Adam, que aparece aqui no texto, Ezequiel recebe uma ordem dupla, né, para profetizar contra os pastores de Israel. Roem Israel é a designação de pastores para os líderes tradicionais nos costumes antigos do Oriente Próximo, né? Então, era a designação daqueles que cuidavam do povo, tinha pelo menos a obrigação de cuidar, né? Então, desses antes dos tempos sumérios, por exemplo, uma antiga versão babilônica da lenda de Atama, sugere as associações entre que se realça aí ao pastoreio que remonta aos primórdios da instituição monárquica, não é? O grande Anakim, que determina o destino. Então, são baseadas nessas escritas antigas. Aí, eu não quero me ater a isso, ok? A essa questão aqui. Vamos para a aula propriamente dita, né? Para podermos chegarmos a um denominador coeso, né? Primeiro, é necessário identificar aqui a ovelha no seu sentido literal. Para compreender o sentido metafórico, isso se aplica aí à razão bíblica para nos comparar com a ovelha. No Salmo 23 apresenta um quadro perfeito para essa comparação. Ovelha é a fêmea do carneiro, o carneiro é o filho, o cordeiro é o filho do carneiro. Então, ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro de até 1 ano. Ou seja, isso das 74 vezes que esse termo aparece no Novo Testamento, né, apenas uma é literal. João capítulo 2, versículo 14. É um animal dócil e símbolo de sacrifício de redenção. A natureza da ovelha em relação ao ser humano resultará em diversas figuras ilustrativas que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo, não é? Então, o comentarista trabalha um pouco mais aqui a questão da etimologia das palavras, tipo ovelha, natureza, né? A natureza da ovelha são os animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente, não é? Zacarias capítulo 13, Zacarias 13, 7. Uma ovelha virada de costa, com as patas para cima, ela consegue levantar. Até morrer, ela não consegue levantar. E além de morrer depressa, torna aí a presa fácil, né? Ou seja, o predador, somente o pastor pode socorrê-la, né? Por isso que as ovelhas têm as suas dificuldades. Então, quando vamos ver que os pastores do passado e do futuro, no capítulo 31, 34, verso de número 1 a seguir, é o versículo 31, vamos ver que a palavra profética dirigida a esses pastores do passado e do futuro, Ezequiel chama a atenção para a terrível liderança do passado e para o plano de Deus de substituí-los, ou substituí-las, no caso, pelo seu próprio cuidado direto por meio de um futuro filho, chamado de filho de Davi, no capítulo 34, verso 24. Esta profecia foi cumprida em Cristo, né? O grande pastor das ovelhas. Isso João concorda e vaticina no capítulo 10, versículo de 11 a 14. Então a palavra do Senhor veio ao profeta para ser dirigida especificamente aos pastores de Israel. E dele deveria dizer, que eu já falei aqui quem eram os pastores, que são os governantes, né? E também podia ser, sim, sem dúvida alguma, líderes religiosos. A palavra veio do Senhor, né, aos pastores, ele deveria dizer-lhe uma série de exortação que começam com ai, né? E vamos ver aqui que quando o julgamento de Deus era particularmente severo, as profecias expressavam ais, né? Esse discurso normalmente era bastante semelhante aos oráculos do julgamento, a identificação do destinatário, a acusação e sentença. Então tinha 3 fatores aqui interessantes: a identificação do destinatário, a acusação e a sentença. Então, com o acréscimo de um clamor e com o acréscimo dos ais que aparecia sempre, a advertência sobre essas coisas terríveis acontecia quando a mediação sobreviesse, né? Isaías 30, capítulo 3, versículo 9 e 11 a 11, Isaías 5, versículo 8, de 8 a 22, e Ezequiel 13, e também Oséias capítulo 7, versos 13, e Naum capítulo de número 3, verso 1. Então, as ovelhas aqui,
e que estão fracos, machucados, doentes, são objeto particular da atenção do pastor. Então, se está tudo bem, está tudo ok, beleza. Mas se tiver alguém machucado, né, um objeto de atenção do pastor. Então, despendido aí considerável esforço para cuidar delas, né? No mundo antigo, um ideal da monarca era cuidar do povo como um pastor. E o pobre era oprimido, era objeto particular do cuidado real. No capítulo, entretanto, os reis de Jerusalém, em vez de aliviar a opressão e a exploração, com muita frequência eram achados entre os principais dos opressores, não é? Então era isso que Deus estava reprimindo, e é isso que Deus reprime até hoje, que Deus reprova até hoje, né? Algumas características desses pastores infiéis: eles apacentavam a si mesmo, comia gordura, se vestia da lã e abatiam os melhores animais, né? Ou seja, a fraca não fortalecia, o doente não curava, a quebrada não ligava, então a desgarrada não tornavam a trazer, a perdida não buscava. Essa era a demanda de Deus para aquele povo. No entanto, denominava sobre ela um rigor e dureza, né? Então, em consequência dessas ovelhas, as ovelhas eram para ser pastoreadas e cuidadas, né? Então, se não estava vendo aquilo, Deus estava cobrando, né? O próprio Deus cobrando, né? Então, por exemplo, nós vamos ver que do rebanho, nós vamos ver a ovelha, a natureza, o rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Nós vamos ver isso no capítulo 2 de Números, versículo 17. Capítulo 27, versículo 17 e 1 Pedro 5, versículo 2. Além de ser tendo sentido próprio fundamentado de rebanho aplicado a Israel para desfrutar do relacionamento pactual com Deus, né? Os pastores, por exemplo, a expressão pastor de Israel, dentro do contexto de Israel, bem como Jeremias, refere-se a governante. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o código civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade, né? Então são fatores políticos preponderantes que vêm coordenando o povo, né? em lugares e assim sucessivamente. E sobre os pastores infiéis, o profeta Ezequiel ele compara aí os líderes e pastores, que pode ser aí dizer que o tema sobre essa lição é provavelmente mais familiar do que o livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril, né? O pastor de ovelhas, a função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel de um líder, de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isto com perícia, no caso, né? De dedicação, responsabilidade, como no caso Davi. A pérola da ovelha perdida revela aí o dever do pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram dessas funções. Então os governantes faziam. O que os governantes faziam? Ele cuidava de si mesmo. Dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. Então essa era uma denúncia contra as autoridades civis, né, e religiosas de Jerusalém. Então o profeta fez uma denúncia muito forte. Deus mandou denunciá-lo, né? E Deus fez a denúncia muito contundente, né? De forma que o pastor precisa buscar uma perdida, trazer de volta a desgarrada, curar a quebrada, fortalecer o enfermo, vigiar e guardar o forte e apacentá-las com justiça, não é? Então sempre voltado para isso, essa subjugação de animais selvagens, de uma reminiscência do estado original da humanidade, né? Os animais selvagens representavam um perigo especial quando a maldição pactual se realizaram. A proteção contra elas era tão importante como a bênção da aliança. O mal então terá sido vencido e derrotado quando isso acontecer. Não servirão mais de presa dos gentios, não serão mais devorados por animais da terra, habitarão com segurança. Isso na questão
messiânica. Então diz assim o Senhor, que saberão que o Senhor é Deus, quando ele quebrar os canis e os seus jugos, livrando-os da mão dos que subjugavam, e prometeu aí, não servirão mais a presas dos gentios, habitarão com segurança, ninguém haverá entre os espantes, levantará aqueles que plantam uma plantação de renome, não é? Nunca mais serão consumidos pela fome, e nunca mais levaria sobre si o opróbrio da nação. Entendeu? Então, a aliança com Deus e com os israelitas aí é uma coisa interessantíssima de se ver, porque e a serenidade, a sinceridade pela qual ela deve ser encarada. Nós cristãos precisamos atentarmos para as cobranças, que temos. A cobrança não, seríamos, Deus cobra, nós precisamos saber que não precisa deixar Deus cobrar. Nós temos as nossas incumbências e as nossas tratativas com o Senhor, e precisamos cumprir com aquilo que aceitamos cumprir, ok? Então esses pastores aqui, eles estavam causando problemas para a própria ovelha. Por causa disso o Senhor jurou, no versículo 8 ele diz: porquanto as suas ovelhas tinham sido entregues à rapina, e as suas ovelhas vieram a servir de pasto, e todas as feras do campo, por falta de pastor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer o nosso trabalho com afinco, com cuidado, com amor, com responsabilidade, acima de tudo, pautado dentro da sacrossanta palavra de Deus, ok? Ainda porque os seus pastores não procuravam as suas ovelhas, pois estavam muito preocupados em apacentar-se a si mesmo, e não apacentando as suas ovelhas, Então Deus seria contra os pastores. Deus iria requerer de suas mãos as suas ovelhas. Deus retiraria deles essa função de pastoreio, porque assim não se apacentaria, não é assim que se apacentaria, sim, se apacentar a si mesmo, não era a proposta de Deus. Deus iria agir em favor das ovelhas, livrando das mãos dos pastores ferozes e famintos, esses homens irresponsáveis que existiam ali, subjugando a nação e trazendo problemas em vez de solucioná-los, trazendo problema em vez de solucioná-los. E Deus sempre teve cuidado do seu povo, desde o princípio foi assim. Então, no tempo em que levantou Noé, Abraão e Moisés, seu cuidado sempre foi com o seu rebanho, que eles suscitavam líderes que amavam o rebanho, eram capazes de até morrer por eles em intercessão. Então Deus não levantou Moisés por causa de Moisés, mas por causa do seu povo. Deus não levantou Moisés, como também não levantou os outros governantes, não foi por causa deles, foi por causa do povo. Por exemplo, Saul é um péssimo exemplo de liderança, mas este que desprezava o povo de Deus. Então, somente queria aí as glórias e honras. Moisés, Josué, Davi, tantos os outros são bem diferentes da liderança de Saul, Eles tinham cuidado do povo de Deus. Deus também acabou desprezando os pastores que desprezavam o rebanho de Deus, e tendo colocado de lado os pastores infiéis, Deus tomou sobre si o mesmo papel de pastores. Comparei com a parábola do bom pastor que procurava as suas ovelhas perdidas, no capítulo 15 de Lucas. Quantos não foram os sermões que pregaram, os livros, comentários, enfim, tão lindos que nos ensina essas parábolas, Mas o importante não é isso. O importante é viver dentro dessa coerência, dentro dessa lucidez e dessa ordem de Deus. Eu sempre vou lembrar, sempre vou atentar para as profecias de Ezequiel, ok? São palavras duras e verdadeiras, sem nenhum rastro, Então, o que os governantes faziam? Cuidavam de si mesmos, Os governantes não faziam... o que é que eles não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas, E as ovelhas dispersas. Ezequiel dirige esses oráculos divinos à casa de Judá, mas as mensagens de respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo
ou dispersos pelos sírios, né? A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data aí do pronunciamento desse discurso, ok? Ainda no tópico 3, diz assim, sobre o bom pastor, a reação divina contra os maus pastores, eles não visitaram as ovelhas, no sentido de cuidar delas. Agora é Deus que vai visitar esses seus maus pastores, esses maus pastores. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos fazer o nosso trabalho com afinco. Jesus é o bom pastor, não é? E o pastor cristão, como é que vamos lidar com isso? O pastor cristão é aquele que está disposto a arriscar sua vida pelas ovelhas, assim como fez Davi, tendo que enfrentar leão e urso, né? E Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Simplesmente não se arriscar a vida, mas entrega de acordo com a vontade de Deus. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa nos vossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.